Tiago capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Está escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós mais uma vez com o coração cheio de alegria lhe rendemos graças, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio, a honra de estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu nome, para te exaltar, para te engrandecer e para ouvir, Pai, a tua voz, a tua palavra. E mais uma vez eu peço que o teu Espírito Santo conduza esta pregação, que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu servo, ao meu coração, ao coração de todos os ouvintes, e aonde esta palavra chegar, meu Deus, que o Senhor cumpra todo o propósito pelo qual ela está sendo enviada, dirigida a este homem, a esta mulher, Pai, que assim seja feito, em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, amém, e graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. Tiago, como você sabe, ele era o meio-irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém, e ele escreveu essa carta em meados do ano 49, a fim de encorajar alguns pobres que eram oprimidos por uma grande maioria rica. A intenção de Tiago era fortalecer o coração dos irmãos e ensiná-los a lidar com questões da vida. A intenção de Tiago era instruir a igreja a ser uma igreja perseverante e paciente. E desde o capítulo de número 1, você pode voltar aqui algumas páginas, você vai perceber que Tiago ele está tratando as provações que os irmãos enfrentavam como algo que iria cooperar para a maturidade e o crescimento espiritual. Às vezes nós não entendemos o porquê que algumas coisas ruins acontecem no nosso dia a dia. Às vezes nós não entendemos porque somos surpreendidos com alguma notícia ruim, algo que planejamos não deu certo, um levante que repentinamente vem para roubar a nossa paz. E a ideia do Tiago era mostrar para os irmãos que, apesar dos dias difíceis que eles viviam, eles deveriam ser perseverantes, pacientes. Observe, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações. E estes tentações, peirasmos no grego, quer dizer provações. Então o que Tiago está dizendo? Vocês devem se alegrar quando vocês forem submetidos a um teste, quando a fé de vocês for provada, porque você sabe que a fé valiosa para Deus
é aquela que, como um ouro, para ser legítimo, ele passa pelo teste do fogo. Então, a fé que agrada a Deus é a fé daquela pessoa que persevera nos dias maus, que ela aguarda pacientemente a manifestação do Senhor. Então Tiago está dizendo, olha, vocês devem ter alegria quando vocês forem provados, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da vossa fé produz paciência. Como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, e versículo de número 3, ele diz que a tribulação produz paciência. E todos nós um dia já oramos dizendo, Senhor, dai-me paciência. E então, devemos entender que é justamente no dia do conflito, justamente no dia da provação, dos desertos, justamente no meio das tempestades, é que esta paciência começa a amadurecer no nosso coração. A ideia de Tiago é mostrar para a igreja que é justamente nessas ocasiões das dificuldades no dia a dia que eles iriam amadurecer. Olha o versículo de número 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, ou seja, maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, qual é a ideia que Tiago está querendo passar? Olha, quando vocês estão sendo perseguidos, caluniados, difamados, quando vocês estão sendo provados, quando vocês são submetidos a Deus, a uma prova, a um teste, vocês devem se alegrar. E vocês devem suportar tudo isso com paciência e com perseverança, para que vocês possam tirar proveito da situação e amadurecer com isso tudo. Então, a ideia de Tiago era ensinar a igreja a perseverar no dia mau, quando as coisas não acontecem do modo esperado, quando repentinamente o vento começa a soprar com violência e as águas do mar da vida começam a ficar agitadas, de modo que nós perdemos o controle da situação, e consequentemente o coração se enche de angústia, a alma sofre um abalo, então surgem as desconfianças, os receios, os medos. Então Tiago quer ensinar a igreja, e aí ele vai dar alguns exemplos. Volta lá para o capítulo de número 5. Nós temos a tendência de querer fugir dos problemas, presta atenção nisso. Nós temos a tendência em querer deixar para resolver amanhã, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, não procurar uma solução para aquilo que nos incomoda, e muitas vezes entendemos que a melhor alternativa é fugir. Por isso que Tiago está ensinando a igreja a ser paciente, e ser paciente é permanecer firme no mesmo lugar quando o desejo é fugir. Eu sou paciente quando eu decido permanecer firme no mesmo lugar quando o desejo do meu coração é fugir. E a paciência é a virtude daquele que suporta os males e os infortúnios sem se queixar. E entenda, na vida com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, a paciência é indispensável, é extremamente necessário. Eu cito sempre Hebreus 10:36, o texto diz: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, Tiago vai dizer no capítulo de número 5, versículo 7, o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Ou seja,
enquanto o Senhor não vier, e você deve entender que tanto Tiago, como Paulo, Pedro e João, eles escreviam as epístolas, as cartas, acreditando que o Senhor voltasse na sua geração, na sua época. Mas a ideia de Tiago é dizer, olha, enquanto o Senhor não voltar, seja paciente. Aprenda a lidar com aquilo que gera em você aflição. No verso 13 ele diz, alguém entre vós aflitos, ore. E quando ele fala de paciência, de perseverança, ele vai usar como exemplo o agricultor. Observe o versículo de número 7. Está escrito assim, na parte B do texto: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então, olha o exemplo que Tiago quer usar de paciência para ministrar à igreja. Ele fala do trabalho de um agricultor. E o agricultor, ele começa o seu trabalho na expectativa de colher o seu fruto. Mas entenda, primeiro ele precisa trabalhar a terra, adubá-la. Depois ele lança uma semente na terra. Deus, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14, ele havia prometido aos fiéis obedientes que iria enviar a chuva ao seu tempo. Então, o lavrador, ele colocava uma semente na terra, e aí então, ele tinha que esperar as condições climáticas, porque ele dependia da chuva. Entenda, a semente não brotava da noite para o dia. Então, ele lançava a semente e precisava esperar. Esperar o quê? A primeira chuva, a chuva do outono, a última chuva, que é a chuva da primavera. E isso é um processo que leva tempo. Agora entenda, além de depender das condições climáticas, ele ainda corria o risco de, se a chuva vier em abundância, ela pode apodrecer a semente e não produzir o seu fruto. Se o calor, se o sol tiver escaldante, muito forte, com intensidade, a semente pode ser queimada. Então ele começava um trabalho que durava um longo período de tempo, mas o que ele tinha na sua mente é que, apesar do cansativo espaço de tempo, ele iria colher o seu fruto. Se você observar no versículo 7, Tiago fala do precioso, a espera do precioso fruto. O que gerava contentamento e satisfação no coração do agricultor era: pode passar o tempo, eu corro o risco de me decepcionar com a chuva, pode ser que o sol atrapalhe o meu processo, pode ser que algumas coisas não saiam como o esperado, mas uma certeza eu tenho: o fruto vai ser precioso, o resultado do trabalho vai chegar. Uma hora eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E qual é a ideia do Tiago? Ensinar para a igreja que na nossa caminhada com Deus, muitas vezes, o tempo é o nosso adversário. Esperar não é fácil. A Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E Tiago quer mostrar para a igreja que, por mais que passe um processo, um tempo de espera, uma hora o fruto vai chegar. Nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma angústia dura o tempo todo, irmão. A palavra de Deus diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 8 está escrito que para todo propósito há um tempo e um modo de Deus agir. O problema é que neste tempo as pessoas vão ficando desesperançosas, desanimadas. A ideia de Tiago é mostrar para eles que o agricultor, ele trabalha, ele planta, mas ele espera com paciência o precioso fruto. Agora veja o que ele vai dizer no versículo de número 8:
sede vós também pacientes. E aí ele diz: fortalecei o vosso coração. Ó, não tem como ser paciente com o coração fraco. O segredo da paciência e da perseverança está na força do nosso coração quando ele está envolvido com as coisas de Deus. Então começa a pensar, talvez o seu desânimo, a sua fraqueza, a sua impaciência seja o resultado da sua fraqueza. Entenda, Paulo entendeu que havia um problema sério em Tessalônica, que alguns dos irmãos, por causa das tribulações e das perseguições, estavam esmurecendo, desanimando. Então o que Paulo faz? Para fortalecer os irmãos, ele envia Timóteo a Tessalônica. E a ideia de Timóteo ir a Tessalônica era exatamente ministrar aos irmãos, era levar uma palavra para os irmãos. Você pode observar, volte aqui algumas páginas, para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Pega isso para você, porque Paulo diz em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se o nosso coração não está bem com Deus, se o nosso coração ele está fraco, dificilmente saberemos lidar com os males que acontecem no nosso dia a dia. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Paulo vai mandar Timóteo lá, porque se o coração enfraquece, se a pessoa perde o ânimo, se a pessoa perde a perseverança, o entusiasmo, dificilmente ela vai ter paciência. Talvez Deus te trouxe aqui para que esta palavra te encoraje, para que esta palavra gere em você a paciência que você ainda não tem. E entenda, tem coisas que nós podemos resolver com a nossa inteligência, com as nossas experiências, com a nossa sabedoria. Tem coisas que nós podemos resolver com a instrução que Deus nos dá, mas tem situações, irmãos, que a única coisa que nos resta é esperar. E aí não tem para onde correr. E aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e nós olhamos ao redor e parece que nada mudou, e aí isso vai cansando. É onde dá vontade de ir embora, é onde dá vontade de pedir as contas, é onde dá vontade de abandonar o tratamento, é onde dá vontade de jogar tudo para o alto, cuidado. Esse é o momento mais crítico, a esperança demorada enfraquece o coração. Davi diz no Salmo 27, versículo de número 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Olha a ideia de Paulo em enviar Timóteo a Tessalônica, capítulo de número 3, da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo de número 1, diz assim: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar, e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Qual era a ideia de Paulo? Timóteo, vai lá e mexe com a fé dos caras. Timóteo, vai lá e não deixa ninguém ficar abalado. Não permita que ninguém fique comovido. Não permita que ninguém desista, abandonar a fé. Então Paulo, ele envia Timóteo a ministrá-los, a consolá-los, a confortá-los. E nós, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos ser treinados, porque Jesus disse que nós viveríamos num mundo de aflições, de dificuldades. Talvez você passa por aquilo que você passa hoje, porque você escolheu servir a Cristo. Talvez se você não tivesse sido trazido das trevas para a luz,
talvez você estaria vivendo hoje uma falsa sensação de paz. E a caminhada com Deus é assim. Então qual é a ideia de Tiago? É mostrar para a igreja, ó, virão perseguições, virão tribulações. Ele diz no capítulo 1 e versículo de número 12, bem-aventurado é o homem que suporta as provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então tudo tem um tempo. Tem coisas que precisam acontecer. Quando você olha para Deus tratando Israel no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 8, o próprio Deus vai dizer: eu humilhei vocês, eu fiz vocês terem fome, eu conduzi vocês nesse deserto, esses 40 anos, para saber o que estava no seu coração, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não, para vos dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então às vezes é Deus que nos conduz ao deserto, às vezes é Deus que escolhe o caminho mais apertado, porque o deserto nos torna sensíveis, o deserto nos faz enxergar aquilo que nós não queremos ver, o deserto nos faz ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Por isso que em Oséias 2,14 Deus diz: eis que eu atrairei ao deserto e ali falarei ao coração. Então Tiago está querendo mostrar para a igreja: olha, vocês precisam ser perseverantes, porque o Senhor virá, vocês precisam aprender a suportar os males. E aí, ele vai dizer algo, ou melhor, ele vai escrever algo que era paradoxal aos costumes daquele povo. Porque quando você lê o capítulo 1 até o capítulo 4, você vai perceber que Tiago direciona a sua carta a alguns irmãos que eles achavam que iriam encontrar a felicidade através da busca pelo prazer. Por isso que ele diz no capítulo de número 4, vocês cobiçam e não tem nada, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem por causa dos vossos interesses. Aí ele diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então ele usa a história do agricultor para falar acerca da perseverança, da paciência. Ele fala acerca do coração que deve ser forte. Volta lá para Tiago capítulo 5. Tiago capítulo de número 5 e versículo de número 8, ele diz assim, ó: sede vós também pacientes, permaneçam firmes, mesmo que muitas vezes a vontade é de fugir, mesmo que muitas vezes a vontade é de ir embora, mesmo que muitas vezes a vontade é de pedir as contas, de pedir o divórcio, mesmo que muitas vezes a vontade é de mudar de congregação, de mudar de cidade, de mudar de país. O que ele está dizendo? Olha, permaneçam firmes, pacientes, fortalecei o vosso coração, fortalecei o vosso coração, fortalecei o vosso coração. Escute, capítulo 1, no versículo 8, ele escreveu: o homem com o coração dividido, com o coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Como assim? O cara é meio crente e meio mundo. Ele é servo de Deus, mas ele é servo da sua vontade também. Ele canta louvores, mas ele canta seculares também. Ele medita na palavra, mas ele também tem paixões por histórias eróticas. Ele presta cultos a Deus, mas ele cultua as trevas também com a sua vida. E é essa inconstância que gera fraqueza no coração. É por isso que quando Deus escreve ao povo que estava saindo do Egito, Deus vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Lá em Deuteronômio capítulo 6, se não me engano, na altura do versículo 4, 5, ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o vosso coração. Ou Deus, ele é o tudo na nossa vida, irmãos, ou Deus não é nada. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então olha o que o Tiago está dizendo: fortalecei o vosso coração. Aí no 10,
ele vai dar exemplos acerca do que é ser bem-sucedido diante de Deus. O que é ser bem-aventurado diante de Deus. Porque na nossa cultura, o bem-aventurado é aquele que tem boas histórias para contar, é aquele que conseguiu realizar o sonho da casa própria, é aquele que conseguiu a promoção do trabalho. O bem-aventurado é aquele que prosperou no que faz. Mas o que Tiago está querendo mostrar é que bem-aventurado foram aqueles que padeceram por causa da sua fé, foram aqueles que foram colocados no estreito por causa da sua fé. Observe o que está escrito no capítulo de número 10, aliás, versículo de número 10 do capítulo 5, está escrito assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha o que Tiago está dizendo. Olha, vocês precisam olhar como exemplos os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-sucedidos, por abençoados, os que sofreram. E por que Tiago está dizendo isso? Porque foi isso que ele aprendeu com Jesus. Foi isso que Jesus ensinou. Deixa marcar essa página, vem aqui para o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Olha o que Jesus ensinou a eles. Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tiago diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Tiago está dizendo, o bem-sucedido, aquele que é mais que feliz, aquele que teve sucesso, aquele que foi bem-sucedido diante de Deus, são aqueles que sofreram. Exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Tiago se refere aos profetas que falaram em nome do Senhor, e Jesus está usando estes mesmos profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de aflição. Então o que é que nós temos que pensar? Em Elias, que para provar que o Senhor é Deus, desafiou os profetas de Baal, que para provar que o Senhor é Deus, ele foi diante do rei Acabe, por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel, e foi perseguido implacavelmente pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, e ficou sabendo durante esse período que muitos dos profetas foram mortos, mas Deus o guardou o tempo todo. Quando nós falamos de profetas que falaram em nome do Senhor, nós temos que lembrar do profeta Daniel, que por causa da sua devoção, os homens começaram a procurar nele alguma falha, algum defeito, a fim de prejudicá-lo, e diz a palavra que não havia nele vício e nem culpa alguma. Então eles começaram a construir ideias, eles começaram a tentar de alguma forma prejudicar Daniel por causa da fé que ele tinha em Deus. E você conhece a história e sabe que ele foi lançado na cova com leões famintos. Homens pensaram que ele havia sido devorado, mas foi aí que ele viveu uma grande experiência, porque Deus colocou os leões para jejuar. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra.
tantos profetas que falaram em nome do Senhor, pessoas que marcaram a sua geração por causa da sua fidelidade, por causa da sua vida com Deus. Poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não se prostrar à estátua que Nabucodonosor havia feito, e preferiram correr o risco de morte ao serem lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. O texto sagrado diz que foram vistos 4 homens na fornalha, e o 4º homem tinha um aspecto resplandecente, diferente dos outros 3. Então, se você observar a história, você vai ver que os homens que foram protagonistas nas histórias que viveram, eles não conseguiram alcançar vitória alguma se não tivesse luta. Os homens que foram destaques, eles cresceram em meio ao sofrimento. José não pediu para sonhar, José não pediu para fazer parte do propósito de Deus, mas Deus fez com que José sonhasse, e por causa do sonho que Deus colocou no coração de José, ele teve que enfrentar o ódio dos seus irmãos, ele teve que enfrentar a tentativa dos seus irmãos de interromper os seus sonhos. Foi vendido como escravo, foi parar numa prisão, precisou lidar com o tempo para enfim viver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Deus mandou Samuel ungir Davi, para que futuramente ele fosse o sucessor de Saul no trono. Só que Davi precisou enfrentar gigante, Davi precisou lutar com o urso, medir forças com o leão, para então conseguir possuir o trono de Israel. Então você precisa parar e pensar, que às vezes aquilo que para você é motivo para parar, aquilo que para você é um ponto final, aquilo que para você é algo que mingua as suas forças, pode ser a oportunidade que Deus te deu para lá na frente você olhar para trás e ver as coisas grandes que o Senhor tem feito na tua vida. E quando Tiago quer mexer com a igreja, falando acerca dos homens que falaram em nome do Senhor, ele vai usar o maior exemplo de paciência registrado na Escritura. Volta lá para o capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo de número 11. Está escrito assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A história de Jó todo mundo conhecia. Então o que Tiago vai dizer? Vocês prestaram atenção como como Jó soube lidar com os males? Vocês perceberam como Jó foi perseverante? Irmãos, a história de Jó é muito conhecida, mas eu queria explorar alguns pontos com você, talvez para que você consiga entender um pouco mais quais eram os propósitos de Deus, o que o diabo tanto esperava de Jó, e qual foi o fim que o Senhor lhe deu. O livro de Jó começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, o homem mais rico do Oriente. E naquela época as pessoas atribuíam a riqueza como um símbolo da bênção de Deus. A pessoa só podia ser rica se ela fosse abençoada por Deus. Então, quando os anjos se apresentam a Deus, Satanás está junto e Deus pergunta para ele: de onde você está vindo? De rodear a terra e passear por ela. Você tem observado meu servo Jó? Porque na terra não tem ninguém como ele. É Deus dando testemunho de Jó. É Deus dizendo que Jó andava em retidão, que Jó era um homem sincero, que o Jó era temente a Deus e por isso se desviava do mal. E aí qual é o argumento que Satanás vai usar? O que Satanás vai dizer para Deus para justificar
os atributos de Jó, ele vai dizer, mas tu cercaste ele de bens, o seu gado tem aumentado na terra. Sabe por que Jó é fiel? Sabe por que Jó te busca? Sabe por que Jó, ele faz questão de fugir do mal? Por causa daquilo que ele tem, por causa daquilo que só deu a ele. Qualquer um seria como Jó, se tivesse o que ele tem. Agora, tira o que Jó tem, olha o diabo mexendo no ponto fraco do homem, tira o que o Jó tem, e aí você vai ver se ele não vai abrir a boca e vai começar a praguejar. Toca no que Jó tem, e você vai ver quem verdadeiramente ele é. Mexe com o patrimônio dele, toca na estrutura econômica dele, e aí você vai conhecer quem ele é, porque o diabo sabe que o homem não sabe perder. O diabo conhece a estrutura humana, e ele sabe que as pessoas não estão preparadas para perder emprego, as pessoas não estão preparadas para perder parentes, as pessoas não têm estrutura para levar prejuízos financeiros, e elas têm a tendência em reagir abrindo a boca e falando um monte de bobagem, porque a boca fala do que há em abundância no coração. Então, o que o diabo esperava de Jó? Que Jó raspasse a cabeça e fizesse um pacto com o diabo? Não. O que o diabo esperava de Jó? Que Jó abrisse a boca e pecasse com os seus lábios, começasse a falar do descontentamento do seu coração. Vamos para o livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ver o versículo de número 11. Está escrito assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Toca no que ele tem, você vai ver como é que ele vai falar algumas bobagens. E preste atenção nisso, irmão, porque se você voltar lá para o capítulo 5 de Tiago, se não me falha a memória, no versículo 9, ele vai falar assim: irmãos, não falei mal uns dos outros, porque o tempo passa, as coisas não acontecem, nós temos a tendência em procurar culpados, e aí começamos a pecar com as palavras, a cometer excessos, a exercer juízos, julgamentos. O que o diabo quer é que Jó abra a boca e comece a blasfemar. Presta atenção, crente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Aí no 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da grande redenção. O diabo, ele não quer que você vire satanista, ele não quer que você saia da igreja, ele não quer que você vá procurar um trabalho, ele não quer que você vá para a cachoeira, nada. Ele quer que você abra a boca e comece a falar bobagem. Jesus diz em Mateus 12:36, toda palavra ociosa que o homem disser, vai dar conta no dia do juízo. Tiago capítulo 3, versículo 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, não convém que isto se faça assim. Tiago 1:26 diz, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, a religião desse é vã. O que o diabo faz? Trabalha para perverter o juízo humano. Entenda, Jó não sabia, irmãos, que Deus estava dialogando com Satanás. Jó não sabia que Deus deu a Satanás autorização para ele tocar no que Jó tinha, mas Deus vai dizer, não toque nele, porque o diabo só pode agir até onde Deus permite. Então, da noite para o dia, Jó vai começar a receber uma série de notícias devastadoras. Mal um termina de contar uma notícia ruim, já vem o outro.
E aí mal o outro termina de contar uma notícia ruim, já vem o outro. E em questão de dias, talvez semanas, ou quem sabe em um dia, Jó perdeu tudo. Ele viu a sua vida se tornar uma verdadeira ruína. A sua casa caiu literalmente. Os seus camelos, as suas juntas de bois, as suas jumentas foram roubadas. Ele perdeu. E o diabo esperava que Jó abrisse a boca e começasse a reclamar da vida. Começasse a pecar com os seus lábios. Mas veja o que está escrito no versículo de número 20. Diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o fato de todos os seus filhos serem mortos, o fato de cair fogo do céu, se você observar o versículo de número 16, caiu fogo de Deus e queimou as ovelhas. Se você olhar o versículo de número 18, diz que veio um vento do deserto e deu nos 4 cantos da casa, caiu, matou todos os filhos de Jó. Então ele perde patrimônio, ele perde filhos, ele perde os empregados, da noite para o dia, mas o Jó não perdeu a fé que ele tinha em Deus. E é isso que o Tiago está querendo mostrar lá no capítulo 5. Vocês viram qual foi a aflição de Jó? E entenda, como se não bastasse o inferno astral, porque é uma delícia pregar sobre Jó. O problema é viver 1% do que Jó viveu. Talvez você nunca perdeu um filho, talvez você nunca teve um prejuízo financeiro tão grande, e se você olhar para o texto, você vai perceber que Jó vai ter uma doença muito grave, uma chaga maligna. Observe o capítulo 2, e versículo 7, está escrito assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Perdeu todos os filhos, perdeu a casa, perdeu as juntas de bois, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, agora perdeu a saúde. Agora Jó é um homem doente. Ele pega um caco de telha e começa a coçar as feridas que ardiam pelo corpo. E os problemas não pararam por aí. Porque talvez a única pessoa que poderia trazer um certo alívio para as dores de Jó, para o terrível momento que Jó vivia, a única pessoa que poderia amenizar aquele sofrimento, vai se voltar contra ele. Então Jó vai viver ali uma crise conjugal, porque olha o que a mulher de Jó vai dizer, versículo 9: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Jó, nós perdemos todos os nossos filhos, nós perdemos a casa, nós perdemos os empregados, as juntas de bois, as jumentas. Jó, você está cheirando mal, cara, você está apodrecendo, e você continua fiel a Deus, você continua nessa sua sinceridade, você ainda insiste nessa sua religiosidade. Eu entendo que o próprio Satanás tomou a vida da mulher de Jó, para dizer essas coisas para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Até quando, Jó, você vai continuar nessa sua paciência, nessa sua perseverança? Aí veja o versículo 10: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. E o que Satanás queria? Que Jó pecasse com os seus lábios. Se você olhar para a história de Israel, quando eles saíram do Egito e foram conduzidos pelos desertos com o destino à terra prometida, aqueles que pereceram, eles pereceram porque murmuraram, porque abriram a boca e começaram a fazer indagações a Deus, começaram a reclamar. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Então Tiago vai usar Jó para dizer: olha, eis que nós temos por bem-aventurado os profetas que falaram em nome do Senhor. Vocês viram como foi a aflição de Jó e o fim que Deus o deu. O que Tiago faz questão de mostrar é que Jó foi um homem afligido. Jó viveu dias difíceis. Jó viveu dias de tristeza, de amargura, dias de desgostos. Só que o Tiago faz menção ao fim que Deus o deu. A história de Jó não termina aqui. E eu preciso que você entenda que os amigos de Jó vão se levantar contra ele, vão começar a acusar Jó de ter pisado na bola. E Jó passa longos capítulos querendo se justificar diante dos seus amigos. Mas lá no capítulo 42, vai comigo até o capítulo 42 de Jó. Jó capítulo de número 42. Olha o que está escrito no versículo de número 1. Jó 42, 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que Jó está falando para Deus? Olha, nesse período de caos, nesse período de tristeza, de angústia, de perdas, de doenças, de mortes e de derrotas, eu passei a te enxergar com outros olhos. Eu passei a enxergar aquilo que antes eu não enxergava. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está querendo dizer a Deus? Olha, foi exatamente neste período de tempo em que eu amadureci, em que eu cresci, adquiri experiências. Irmão, entenda, talvez você está perdido igual cego em tiroteio. Talvez você tenha passado a maior parte dos seus últimos dias querendo encontrar explicações acerca do porquê tantas coisas ruins estão acontecendo. Mas entenda, Deus te trouxe aqui para dizer para você: seja perseverante em Deus, tenha paciência em Deus, independente de quando essas coisas acabarem. O que importa é que nesse período de tempo você vai amadurecer. Nesse período de tempo você vai crescer. O que Tiago está querendo mostrar é que Jó foi afligido, mas olha o fim que Deus o deu. Agora ele tem mais maturidade. E aí olha o que está escrito no capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. O fim de Jó foi mais glorioso que o começo. A palavra de Deus diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Deus não permitiu que a história de Jó terminasse numa ruína e em uma vergonha.
Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para provar para Satanás que o coração de Jó estava em Deus e não no seu patrimônio, e não nas coisas que ele possuía. Agora entenda, Deus virou o cativeiro de Jó, Deus deu a Jó em dobro daquilo que ele perdeu, não por causa da sinceridade, da retidão e da fidelidade de Jó, mas porque Deus é misericordioso. E eu não estou aqui para te fazer promessas dizendo que Deus vai te dar em dobro, que você perdeu lá, você vai ganhar. Mas eu estou aqui para dizer para você que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E se Deus é misericordioso, Ele pode virar o seu cativeiro também. Os discípulos estavam apavorados, com medo, porque eles entraram no barco, enquanto Jesus dormia, o barco era açoitado de um lado para o outro. Preocupados, eles vão até Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele se levanta, e ele vai repreender aquele vento, o mar se acalma, e Jesus vai falar acerca da fé daqueles homens, como eles sucumbiram, ficaram com medo, porque eles esqueceram de um detalhe. Quando Jesus deu ordem para eles entrarem no barco, Jesus disse: passemos para outra margem. Agora entenda, muitas vezes Jesus diz: vai. Muitas vezes Jesus diz: o seu destino é ali. Mas Ele não conta o que vai acontecer no caminho. Ele não revela. Ele disse assim: José, você vai ser chefe do seu clã. Você vai exercer um governo, uma autoridade sobre a sua família. Mas ele não falou de cova, ele não falou de cadeia, ele não falou da trama da mulher de Potifar. Ele falou que José ia chegar onde chegou. Então às vezes Deus diz assim: olha, eu vou levar vocês para tal lugar, mas Deus não fala que vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter pedrada, vai ter açoites. Então os discípulos ficaram com medo. Eles ficaram impressionados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eles esqueceram de uma coisa. Jesus disse: passemos para o outro lado. O destino é o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter açoite, pode entrar água no barco, mas nós vamos chegar no nosso destino. Nós vamos chegar aonde é o nosso objetivo. Então como é que Tiago está ministrando a igreja? Sejam pacientes. Mas por que, Tiago? Porque o Senhor virá, porque o Senhor voltará. Irmãos, na estrada da nossa vida, na caminhada que nós temos com Deus, se nós aprendermos a ser pacientes e perseverantes, é mais fácil viver. É mais fácil lidar com as pressões psicológicas. É mais fácil lidar com o fato de ter que tomar decisões rápidas num curto espaço de tempo. E era essa maturidade que Tiago está querendo provocar na igreja. Você precisa entender isso. Não existe bonança antes da tempestade. Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. O Salmo 30, versículo 5, Davi disse: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 1, ele vai dizer: olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o pecado, todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus, irmãos, nós entendemos que as águas do mar da vida podem estar agitadas, os ventos podem soprar com força, mas se Jesus está no barco, irmão, nós devemos perseverar. Paulo diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo bom.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que Deus o deu? Por quê? Porque Deus é misericordioso e piedoso. Ó, Deus se compadece da minha fraqueza. Deus se compadece da sua fraqueza. Deus conhece os teus anseios. Deus sabe quais são as nossas preocupações. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55, verso 22 diz: lança os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que um justo seja abalado. Filipenses 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Sabe por que Deus nos ajuda? Sabe por que Deus nos socorre? Sabe por que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Não é porque somos bons, não é porque somos especiais, mas é porque Ele é misericordioso, Ele é piedoso, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Toda a igreja fica de pé, por favor.